Boa noite, amigos e parceiros da empresa Integrar Negócios. Hoje temos uma noite muitíssimo especial. Nosso amigo Felipe Borba, direto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nosso amigo Felipe é diretor, sócio-diretor da empresa Inovar e Escola do Sucesso Treinamentos. Ele é palestrante e é um homem muito preparado. Felipe sempre foi muito determinado. Eu conheci Felipe em 2014 e o que mais me chamou a atenção é a sua determinação de ser trainee. Eu vejo o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Desejo cada vez mais sucesso para você e eu tenho certeza que os parceiros da empresa Integrar Negócios sairão daqui muito edificados com os teus conhecimentos, com as tuas informações. Eu já sou um admirador do teu trabalho. Eu vejo que você coloca muitos fundamentos, muitos princípios, né, bíblicos, princípios espirituais. E isso fundamenta cada vez mais, né, as tuas palestras, os teus ensinamentos. Então, Felipe Borba, está com você a palavra. Muito obrigado e é uma honra você, nesta noite, aqui com a gente está Integrar Negócios. Tá bom, amigo? Que legal, muito obrigado, então. Fico muito feliz com o convite do Arthur. Agradeço a presença de todos. Realmente, o conhecimento é uma das coisas que pode proporcionar o tema do que nós vamos falar hoje, que é um ponto de virada, que é literalmente o que nós precisamos para ir para um novo nível, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, porque a gente vive um momento onde a maior parte das pessoas, ou elas estão com dificuldades de mudar, ou elas estão com dificuldades de avançar, ou elas estão encontrando sérios transtornos emocionais. E isso, alguns, de certa forma, é em termos financeiros, outras pessoas é em termos emocionais. Então, o Daniel Goleman, ele foi um dos professores na minha pós-graduação em neurociência. Daniel Goleman é considerado o pai da inteligência emocional. Provavelmente todos que estão nos ouvindo aqui já sabem de quem eu estou falando, ou já ouviram falar, ou conhecem um livro chamado Inteligência Emocional. O Daniel Goleman, ele trouxe uma questão muito interessante dentro da pós-graduação, que ele disse o seguinte: as emoções é o motor do nosso comportamento. Então, todas as nossas emoções, elas literalmente são esse motor do nosso comportamento. São vários motores que existem. Cada emoção, ela está movendo o nosso comportamento. E aí a gente pensa que nós tomamos uma decisão de forma racional. Só que dentro do cérebro, as coisas elas não acontecem dessa forma. Nós tomamos uma decisão no nível emocional e justificamos com o racional o porquê tomamos aquela decisão. Então, sempre quando a gente decide fazer algo, toda decisão ela acontece no nível emocional e nós justificamos com a racional o porquê estamos agindo daquela forma, o porquê estamos fazendo aquilo. Então, toda mudança que acontece na nossa vida, nós nunca seremos um grande gestor da nossa mente, um grande gestor dos nossos negócios, da nossa vida, enquanto a gente não aprender a conduzir e lidar com o tecido mais valioso do planeta. Quando a gente ouve coisas que são clichês, mas são verídicas, como ser, fazer e ter, você primeiro precisa ser, fazer como você sabe, para então ter. É muito clichê, agora tem uma veracidade muito profunda nisso. Por quê? Porque quando a gente observa o tecido mais valioso do planeta, ele somente se desenvolve a partir do que nós somos, das sementes, porque tudo na vida é semente. E tudo é terra fértil, ou seja, na nossa mente, tudo aquilo que nós estamos colocando de semente é o que nós estamos colhendo. Ou seja, as pessoas que estão passando agora por dívida, você não é a sua dívida. Você é a sua mentalidade. A dívida, ela é um contexto que está dentro da mentalidade de uma pessoa, assim como riqueza. Riqueza, ela não está diretamente ligado apenas a dinheiro. Por quê? No mundo tem pessoas que têm riqueza financeira, mas são pessoas que fracassaram e têm pobreza no corpo físico. Por quê? A palavra pobreza, até o Arthur falou ali em relação à Bíblia. Então, na Bíblia, se você for procurar a origem, tanto na Bíblia quanto na etimologia da palavra pobreza, pobreza não está diretamente ligado a não ter dinheiro. Pobreza está ligado à improdutividade. O pobre não é aquele que não tem dinheiro, e sim aquele que é improdutivo. Então, a pobreza está ligada à improdutividade. Se você não está conseguindo gerar riqueza financeira, é porque você está improdutivo na capacidade de gerar valor para o seu cliente ou na capacidade
de gestão da sua empresa. Por quê? A chave da riqueza chama-se servir. Isso é riqueza. A chave da riqueza chama-se servir. Você quer riqueza financeira? Sirva os seus clientes de uma forma como ninguém está fazendo isso. Encontre uma forma de ser uma empresa compartilhável. O que eu quero dizer com empresa compartilhável? O ambiente físico, o que é divulgado nas redes sociais da sua empresa, a embalagem que seja compartilhável. Por quê? Hoje, aonde as pessoas passam a maior parte do seu tempo é nas redes sociais, é rolando tela. Então, quando eu quero vender algo, basicamente, quando eu quero vender algo, todo o processo de venda de algo, ele sempre depende de gerar valor. Por quê? Cliente que vem por preço vai embora. Busque ser lembrado por entregar os melhores resultados, não por ser o mais barato. Então, sempre o cliente que vem por preço vai embora. Preço é um número. Valor vem de valorização. É a importância que se dá a algo. E a questão é o quanto nós conseguimos fazer com que o nosso cliente enxergue o valor e dê importância a isso. Então não basta ser, você precisa parecer. E quando a gente vive um momento hoje, e a gente vai falar de ponto de virada no sentido tanto emocional na nossa vida pessoal, quanto no business, nos negócios, você observa que as pessoas hoje passam a maior parte do tempo na internet. Então, quando você tem um produto, você tem uma página nas suas redes sociais que as pessoas vão lá e tem vontade de compartilhar o que você colocou lá, você está fazendo o quê? Organicamente levando a mensagem para mais pessoas. Quando você tem uma embalagem incrível do seu produto ou serviço, onde enche os olhos e gera valor para o cliente, ele vai ter vontade de pegar e tirar uma foto da embalagem e publicar nas suas redes sociais. Quando ele vai no ambiente da sua empresa, e lá no ambiente ele gosta do espaço, de algo, ele vai ter vontade de fazer uma selfie e marcar o lugar. Então são empresas que literalmente elas são compartilháveis. Quanto mais você conseguir converter a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, tudo que envolve o seu branding, tudo que envolve 360 graus, quanto mais compartilhável, maior a chance de mais pessoas entenderem e compreenderem a mensagem que você passa. Então, o servir, você pode servir a sua empresa gerando mais valor através do produto ou serviço. Então, quando eu falei que pobreza não está diretamente ligada a dinheiro, para você ter um ponto de virada, lidar com fatores emocionais e econômicos nesse momento, você precisa mapear quais áreas da minha vida eu estou pobre. Quero lembrar vocês que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Você pode pegar uma pessoa completamente endividada, pagar todas as contas dela. 1 ano depois, 2 anos depois, ela está endividada novamente. Porque o problema dela não é dinheiro, é comportamento. É a forma que ela gerencia o dinheiro ou não consegue gerenciar as emoções. Por quê? Compra compulsiva geralmente está diretamente ligado a um processo de anedonia. O que é anedonia dentro da neurociência? A perda da capacidade de sentir prazer. Pessoas que compram de forma compulsiva, na maioria das vezes, ela tem um problema bioquímico que ela está suprindo. Por quê? Porque a área do cérebro, quando ela está se sentindo bem, e quando ela compra, a área ativada é a mesma. Então, geralmente, o comprador compulsivo ele tem baixa autoestima, ele tem baixo índice de dopamina ou serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Agora vem a boa notícia. Todo o processo bioquímico do nosso corpo é estimulável. Tem como nós ter atitudes, comportamentos e estímulos que vão mudar a nossa realidade. Então, quando eu passo a entender do que está acontecendo aqui dentro, eu consigo virar a chave. Eu sempre compartilho no meu treinamento uma frase que diz o seguinte, é muito conhecida essa frase, mas ela tem uma essência do que eu faço. Dê um peixe a um homem e alimente-o por um dia. Ensine-o a pescar e alimente-o por uma vida. Então, tudo que eu desenvolvo dentro dos meus treinamentos, do treinamento ponto de virada, escola de sucesso, seja o online ou seja o presencial, não é um passo a passo engessado. É preparar a mente das pessoas para tomar decisões inteligentes na vida dela. Pessoas que vivem atrás de passo a passo, de coisas prontas, ela enfrenta sérios desafios. Por quê? A melhor maneira é você aprender a lidar com isso. Os negócios é como um campo de batalha. Os negócios é como um campo de batalha. Você precisa estar pronto para lutar. Porque nos negócios você não sabe de onde, no campo de batalha, você não sabe de onde veio o tiro. Você tem que estar pronto para lutar, não pronto apenas para seguir um passo a passo. Não basta ser inteligente, nós temos que aplicar isso. Por quê? Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? O inteligente, ele sai de um buraco que o sábio jamais entraria.
o inteligente, ele sai de um buraco que o sábio jamais entraria ou que o sábio jamais cairia. Por quê? Porque o sábio ele tem um discernimento do que está acontecendo. Hoje já tem estudos mostrando que aquilo que eu falei da frase do Daniel Goleman, que eu ouvi na minha pós-graduação, que basicamente as emoções é como o motor do nosso comportamento. A forma como nós nos comportamos tem a ver com tudo aquilo que a gente alimentou aqui dentro. Então, quando eu pedi para você refletir que área da sua vida você é pobre, é porque nessa área da vida você tem sido improdutivo ou está produzindo menos do que poderia produzir para ter o resultado que gostaria. Eu vi que algumas pessoas entraram agora, então eu vou só relembrar. Eu estou falando, quando eu falo de pobreza, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Eu estou explicando que na etimologia da palavra e até mesmo nos princípios bíblicos, pobreza significa improdutividade. São pessoas improdutivas. Exemplo que eu falei, você pode ter riqueza financeira e estar obeso. Se você tem riqueza financeira e está obeso, é porque você é produtivo e rico na forma de lidar com o seu dinheiro e administrar o dinheiro ou produzir dinheiro, mas você tem improdutividade no corpo físico. Ou seja, você está sendo improdutivo, você está colocando o nutriente errado no seu corpo, você não está praticando atividade física, ou seja, você está improdutivo no corpo físico e está produtivo nas finanças. Se, por exemplo, você prospera financeiramente, mas os seus relacionamentos, eles estão de certa forma dilacerados, é muita briga, problema, discussão no relacionamento conjugal ou familiar, isso quer dizer que você tem riqueza financeira e pobreza na família. Pobreza igual a improdutividade, você está sendo improdutivo naquela área. Se você constrói coisas relevantes na sua vida, porém você é ansioso, estressado e tenso, isso quer dizer que você está improdutivo nas suas emoções. Então, automaticamente você tem uma improdutividade nas emoções. E quanto mais improdutivo eu estou em algo, mais eu tenho dificuldade de mudar. Qual é a origem de toda a improdutividade? Tudo começa na semente. Na vida e no contexto geral, tudo acontece e inicia na semente. Então, o nosso pensamento é como se fosse uma semente. Imagina o jardineiro e o jardim. A nossa mente racional, a nossa mente consciente, ele é o jardineiro. O nosso inconsciente, ele é o jardim. Toda semente que o jardineiro coloca nesse jardim, ele é uma terra fértil. Ele começa a prosperar e mudar a maneira como nós nos sentimos. E a pergunta é, quais são as sementes que você coloca como líder todos os dias na sua empresa? Quais são as sementes que você, jardineiro, coloca no jardim da sua família? Quais são as sementes que você coloca no seu corpo físico? Então, jardineiro racional, inconsciente, emocional, o jardim. A semente é o que prospera. E tudo aquilo que é colocado nessa terra fértil tende a prosperar. Quanto mais eu aprendo a colocar sementes que têm a ver com a vida que eu quero, com a vida que eu almejo, com a virada de chave, com lidar com esses fatores emocionais e econômicos, maior a chance de mudança, maior a chance de crescimento. Então, a primeira coisa que eu preciso mapear é o que eu estou alimentando aqui dentro. O que todos os dias eu alimento os meus pensamentos. Quando eu fiz um treinamento de liderança na Universidade de Ohio, lá eu tive acesso a um estudo em um dos materiais de Will Cunningham. O Will Cunningham, ele foi um pesquisador que mostrou cientificamente, tem vários estudos e meta-análise mostrando isso, eu só estou usando uma das evidências, que é o Will Cunningham, entre tantas existentes. Ele mostrou que um pensamento projetado no córtex pré-frontal, rapidamente ele se projeta para o sistema límbico. Felipe, o que é córtex pré-frontal e o que é sistema límbico? Córtex pré-frontal é a área racional do cérebro. Sistema límbico é o responsável, entre outras funções, pelo processamento das emoções. Então, todo pensamento projetado na área racional do cérebro, rapidamente ele se projeta para o sistema límbico e o pensamento, seja ele verdadeiro, real, algo acontecendo, ou apenas fruto da imaginação, tem força suficiente para mudar os estímulos elétricos e fazer com que eu me sinta conforme que eu estou pensando e liberando o processo bioquímico do meu corpo relativo ao pensamento. Ou seja, se eu estou pensando conectado com coisas positivas, e no meu trabalho aqui eu não estou falando de cenário pessimista e nem de cenário otimista, eu estou falando de cenário realista. Então, todo pensamento que eu estou alimentando, se eu estou com pensamento de medo, de incerteza, de insegurança, de raiva, de rancor, de ressentimento,
Tudo isso eu estou fazendo com que aumente os índices de cortisol. Cortisol é um hormônio que, quando ele está em desequilíbrio, ele nos deixa altamente estressado. Cortisol equilibrado, está tudo certo. Então, o pensamento negativo, ele altera o processo bioquímico do meu corpo. Assim como gratidão, transcendência, pensamento positivo, conectar-se com possibilidades. Por quê? Às vezes você tem possibilidade de fazer tantas coisas e a gente não faz. Quando eu me conecto com coisas que são positivas, que têm relação com onde eu quero estar e não onde eu estou, eu já estive mais de 1.400 vezes em diferentes palcos e eu pude ajudar milhares de pessoas, e uma coisa eu compreendi nitidamente nessas pessoas. É muito comum eu observar o seguinte: pessoas que prosperam, que constroem sucesso, elas tomam decisões com base em onde elas querem estar. Pessoas que fracassam, elas tomam decisões com base em onde elas estão. Então, toda decisão que você está tomando na sua vida está moldando como você se sente. E a questão é que o resultado na sua vida tem ligação direta em como você se sente. Então, a maneira como você está se sentindo agora tem a ver com tudo que você está alimentando a sua mente. Então, antes, quando eu falei no início, o tecido mais valioso do planeta. Por que eu falei desse tecido mais valioso do planeta? Porque agora eu quero te trazer que tecido é esse. Existe um tecido que é o mais valioso do planeta. E esse tecido, ele pesa aproximadamente 150 a 160 gramas e chama-se córtex pré-frontal. Ou seja, essa área do cérebro, ela é um tecido que pesa entre 150 e 160 gramas e é o tecido mais valioso do planeta, porque ele tem a capacidade de construir qualquer outra coisa na nossa vida, qualquer outra coisa na nossa existência. E eu preciso aprender a ter um autodomínio, eu preciso aprender a ter equilíbrio das emoções. Tem até um provérbio, que é o provérbio 24:16, que diz o seguinte: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Provérbios 24:16, a pessoa honesta pode cair várias vezes, que sempre se levanta de novo. Isso é importante a gente entender. Quando se fala em honestidade, eu estou querendo dizer um conceito de você ser honesto com você mesmo, de você ser honesto com a sua família, de você ser honesto num ecossistema. Porque a honestidade, ela não nos faz melhor do que ninguém, mas nos faz diferente de muitos. E basicamente, quando você é honesto consigo, é aquela pessoa que entende: eu não estou alcançando meu resultado porque eu não estou fazendo. Eu não estou alcançando meu resultado porque eu estou procrastinando. Eu não estou alcançando meu resultado porque eu sou muito perfeccionista. E aí, quando as pessoas... É muito comum para você fazer o que é o tema desse encontro, chama-se ponto de virada. Para você construir esse ponto de virada na sua vida, é importante você entender que tudo aquilo que você faz como hábito constrói a maneira como você age no dia a dia. Se você é uma pessoa que habitualmente, porque hoje no mundo é muitos os métodos, mas poucos os princípios. É muitos os métodos, mas poucos os princípios. Se você domina os princípios, pode ter certeza que você vai alcançar o sucesso no que você vai fazer. Se você domina os métodos, mas não domina os princípios, enfrentará sérios problemas. Por exemplo, quando uma pessoa sai da faculdade, da graduação, digamos que ela estudou lá administração e ela aprendeu a ferramenta chamada PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir. Ela aprendeu metas SMART, meta específica, mensurável, atemporal, metas que sejam relevantes e tenha especificidade, clareza naquilo e um tempo para alcançar. Isso tudo significa que ele tem métodos. Tem gente que tem software na sua empresa. Tudo isso é o quê? Métodos. Agora, se você tem método, mas você não tem princípio, você desiste no meio do caminho. Por quê? Porque todas essas ferramentas disponíveis no mercado são métodos. A disciplina é um princípio. A disciplina é um princípio. Se você não tem disciplina, você não termina o que começa, você desiste no meio do caminho. Então, a base para solidificar um ponto de virada na sua vida são os princípios que regem a sua vida. São esses princípios. Então, cada princípio, ele é basicamente o alicerce de uma obra. E a sua vida, para se tornar uma verdadeira obra-prima, uma obra de arte, ela precisa começar pela fundação, pelo alicerce. E o que é a fundação e o alicerce? As nossas emoções, a nossa mentalidade por trás daquilo. Tem gente que tá lá no terceiro piso do prédio,
sem antes construir o alicerce, o primeiro piso, o segundo piso e então chegar no terceiro. Ele quer simplesmente estar no terceiro sem antes cumprir com o que tem que ser feito. É muito natural observar pessoas que têm resultado, são pessoas que aprendem e fazem, aprendem e fazem. Esse conceito de aprender e fazer, ele é fundamental porque é comum a gente observar indivíduos dizendo o seguinte: ah, mas isso eu já sabia, então por que não faz? Ah, mas isso eu já sabia. Isso é muito comum a gente encontrar. Só que saber e não fazer é ainda não saber. Por quê? Na estrutura da consolidação de um conhecimento no nosso cérebro, ele passa por 3 estágios: bioquímico, estrutural e funcional. Tudo aquilo que você tem habilidade para fazer e tem resultado daquilo é porque está na área funcional do cérebro. Tudo aquilo que você sabe falar sobre, você sabe explicar aquilo, mas não consegue fazer aquilo, é porque está na área estrutural. Você tem o conhecimento, mas ainda não é funcional na sua vida. E quando você só age quando está motivado ou por estímulos, é somente mudança bioquímica. Hoje o que eu tenho percebido, as pessoas irem para treinamentos altamente motivacionais e elas não são literalmente desenvolvidas, elas são estimuladas e entram num estado chamado de catarse, que é estado de consciência alterada. E ela acha que vai transformar o mundo. 48 horas depois, a 72 horas depois, baixa o efeito dopaminérgico dos estímulos que ela recebeu lá e ela volta à velha performance porque ela não estava desenvolvida para fazer aquilo acontecer. É como você ter um jato, mas não ter combustível no jato e não saber pilotar. Então, basicamente, o domínio das suas emoções, a capacidade de conseguir conciliar isso na sua vida vai causar um ponto de virada. Eu quero compartilhar com você o porquê, uma das variáveis do porquê as pessoas não terminam o que começam, elas não têm foco e acabativa, elas procrastinam ou são perfeccionistas demais. O nosso cérebro, ele não foi, a base do cérebro não foi feito para que nós tenha sucesso, ele foi feito para economizar energia. O objetivo principal do nosso cérebro é economizar energia, não ter sucesso. Quando eu quero ter sucesso, eu tenho que trazer isso para a área racional. Então, esse é o papel base do cérebro, economizar energia. Economia de energia. Todas as vezes que as pessoas elas estão num nível de perfeccionismo, o perfeccionismo é uma autossabotagem disfarçada. Por quê? Ela fica esperando o momento certo, é o cérebro dela estando em um mecanismo de economia de energia. Porque mudar tem gasto de energia. E ele quer economizar, e ele faz muito bem o papel dele. Agora a gente tem que trazer isso para o racional e agir com base no que eu quero. Construir disciplina naquilo que eu quero para a minha vida, naquilo que eu quero para a minha carreira, para construir um ponto de virada. Então, disciplina é palavra de ordem. As pessoas, geralmente, elas, quando estão, mas eu fico esperando o momento certo, perfeccionista, ele precisa compreender que isso é uma autossabotagem, porque a perfeição tem a qualidade. Geralmente o perfeccionista ele quer as coisas com alto índice de exigência, ele quer as coisas com muita qualidade. Só que qualidade tem a ver com excelência, não com perfeição. A palavra perfeição ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E ninguém aqui é feito até o fim. Todos nós somos completamente perfectíveis e nós podemos nos reinventar, melhorar, evoluir a todo momento. Então, se você tem uma ideia, um projeto, o que eu digo para você agora é começa, vai para cima disso. Não deixa o teu cérebro entrar no mecanismo de economia de energia e construir um tipo de autossabotagem e dizer que isso é um perfeccionismo. Assim como muitas vezes as pessoas elas acabam procrastinando. Pessoas que procrastinam, que não terminam as coisas que começam, pode ter certeza que ela tem problema de recompensa. O que é isso? O cérebro dela não está conectado com a recompensa que aquilo vai trazer. Provavelmente você fala o idioma que você fala porque você recebeu estímulos para isso. 100% de nós aqui falamos português, certo? Porque é a nossa língua nativa. Nós fomos estimulados para falar o português. Por isso que nós falamos português com uma habilidade elevada. Agora, se eu falar, por exemplo, mandarim, hebraico, um idioma que você não fala, esse idioma que você não fala, você ainda não fala porque você não recebeu estímulos disso. A mesma coisa acontece na neuroplasticidade. Você tem neuroplasticidade de falar em português e não tem neuroplasticidade de falar um idioma que você não fala, como o hebraico, o mandarim, por exemplo. Porque você não deu estímulos para isso. A questão é, o português é a nossa língua nativa. Qual a sua língua nativa? Você precisa começar a identificar esses padrões. Qual a sua língua nativa em relação ao dinheiro?
Felipe, o que é a minha língua nativa em relação ao dinheiro? O que você via, ouvia e sentia na sua infância em relação ao dinheiro? Dinheiro é motivo de briga, dinheiro é motivo de problema. Pode ser que a sua mente racional, consciente, quer trazer o dinheiro, mas o inconsciente tem bloqueios porque ele entende que o dinheiro é um problema e não um efeito positivo como dopamina e serotonina na nossa vida. Então eu preciso começar a mapear e compreender a minha vida. Nós somos apenas um capítulo de uma história muito maior que vem sendo escrita ao longo de diferentes gerações. Uma criança, e provavelmente muitos são pais, uma criança com em torno de 4 anos, ela faz em média 400 perguntas por dia. Então quem é essa criança? A personalidade dessa criança é a qualidade das respostas que ela tem para essas 400 perguntas. Isso vai ser a língua nativa dela. Como que as pessoas se relacionam hoje tem como base a língua nativa dos relacionamentos. O que ela via pai e mãe se relacionar. O que ela aprendeu sobre relacionamentos. Então, tudo na nossa vida a gente tem que começar a ir direto na fonte. Porque eu vejo nos treinamentos, eu trabalho muito essa questão da profundidade. A profundidade. Por quê? Porque simplesmente, se você quer uma pérola, você precisa ir lá no fundo do oceano buscar. Você tem que pegar aquilo com profundidade. E tem muitas pessoas que estão apenas nas águas rasas. Ali você vai ter mais do mesmo. Você precisa de profundidade. Porque é na profundidade que você consegue entender onde está o real valor das coisas. Então é comum em treinamentos as pessoas trabalharem apenas o comportamento das pessoas. Isso não é o suficiente para mudar. Por quê? Porque o comportamento é decorrência de quem eu sou. E quem eu sou é decorrência dos meus caminhos neurais. De tudo aquilo que está instalado. Por exemplo, pense com você agora. Você tem medo de alguma coisa? Pense do que você tem medo. Medo do sucesso, medo da morte, medo do fracasso. Do que você tem medo? Tudo aquilo que você tem medo é porque existe uma emoção negativa instalada nos bastidores da sua mente. Qualquer medo tem relação com emoção negativa. Qualquer tipo de medo tem relação com isso. E eu preciso fazer o quê? Ir na fonte, entender a raiz daquilo para então eu conseguir mudar. Isso a filosofia mostra, a neurociência mostra, a Bíblia mostra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todos os princípios que eu estudo, que a base do que eu ensino é sempre ciência, mas eu estudei muitos princípios da Bíblia, eu gosto muito disso, mas eu ensino ciência. E dentro dos princípios, você começa a entender a conexão que existe entre isso, sem fins de religião. Somente falando em princípios. E aí é importante você compreender que, quando eu quero mudar, eu preciso entender o porquê eu sou como eu sou. Por que eu me comporto como eu me comporto. Então, a procrastinação e o não terminar o que começa, muitas vezes tem raiz com o cérebro não encontra recompensa. Exemplo. Na sua infância, você dizia assim, pai, vamos brincar. E aí teu pai dizia assim, só se você terminar as tarefas aí. Se você terminar as tarefas, a gente vai brincar. Aí você ia lá e terminava as tarefas e voltava lá e perguntava, olha aqui, pai, terminei, vamos brincar agora? Aí teu pai dizia, hoje eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro, então eu não vou brincar. Final de semana a gente brinca. O teu cérebro começou a entender que você faz as coisas, mas não tem recompensa. Agora entenda uma questão profunda de neurociência. O cérebro humano só tem intenção biológica de entrar em ação quando ele enxerga a recompensa. E muitas pessoas não terminam o que começam, não tem foco em acabativa, ou elas procrastinam porque o cérebro não está conectado com a recompensa. Um gatilho muito simples que a gente ensina dentro de neurociência para você começar a reverter esse cenário e encontrar recompensa é você começar a comemorar as pequenas conquistas. Porque um castelo, ele não brotou pronto. Um castelo começou com o primeiro tijolo. Então, outro insight que eu trago para você é comemora as pequenas conquistas. Porque quando você comemora as pequenas conquistas, nós temos uma área do cérebro que chama núcleo accumbens, que é a área de recompensa. Quando você comemora as pequenas conquistas, as pequenas metas, porque uma vida ideal é composta de pequenos ideais. Uma vida próspera é composta de pequenas vitórias todos os dias. De fazer o que tem que ser feito todos os dias. Então, o núcleo accumbens é a área de recompensa do cérebro. E quando nós comemoramos algo, ele influencia na produção também de neurotransmissores que vai fazer nós nos sentirmos bem e automaticamente ele vai querer mais metas ou objetivos como aqueles para receber mais recompensa. Mais dopamina, que é a busca que o nosso cérebro busca. Sempre.
Então hoje, as pessoas não conseguem causar um ponto de virada na sua vida, na sua carreira, porque a felicidade já está em nós. Se você perguntar, você quer ser feliz? A resposta de 100% das pessoas, ao natural, vai dizer, sim, eu quero ser feliz. Você quer ter sucesso? Se você ir nas regiões mais prósperas financeiramente falando, até as regiões mais precárias financeiramente falando, e perguntar para as pessoas se eles querem ter sucesso, eles vão dizer que sim. E por que a maior parte não constrói isso? Porque ele não tem o domínio, o equilíbrio e não está de posse do que está acontecendo emocionalmente na própria vida. Só de forma racional, o que não é o suficiente. Então, a felicidade, ela já está em nós. Só que o que acontece? A maior parte das pessoas não são felizes, e eu aprendi isso com o Shaw Accord, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. A maior parte das pessoas, elas não estão vivendo o índice elevado de felicidade. Por quê? Porque elas não permitem o cérebro ser feliz. As pessoas, elas não conseguem viver a plenitude de felicidade porque elas não permitem o próprio cérebro ser feliz. Porque a molécula da felicidade, o cérebro produz isso bioquimicamente. O Criador fez isso com uma excelência incrível. E no nosso próprio sistema endócrino, no nosso sistema bioquímico, no nosso sistema neurológico, é produzido a molécula da felicidade, já está em nós. As pessoas se esforçam para não sentirem-se felizes. E aí o que elas fazem? Elas dão estímulo ao cérebro para mudar a molécula da felicidade e gerar a molécula da infelicidade. Através do quê? De tudo que ela pensa, sente e age. Ela começa a dar estímulos de pensamentos negativos, ela começa a gerar sensações negativas, ela começa a sentir raiva, rancor, ressentimento, e ela muda o fluxo natural que já está nela. É um esforço para não estar feliz, e o ser humano consegue fazer isso na vida dele. Então a gente vive um cenário tão importante da conscientização do que eu estou trazendo para vocês aqui. A gente vai bater esse papo aqui dentro desse tempo estipulado. Agora, se eu não aplicar o que eu estou ouvindo, por quê? O que eu estou fazendo aqui? O que há de mais poderoso que está na ciência, na Bíblia, na filosofia, até o próprio Einstein dizia, ensinar verdadeiramente não é enumerar fórmulas prontas ou ensinar fatos novos, mas preparar a mente das pessoas para pensar. Essa é a melhor forma de educação. Infelizmente, o Brasil é um dos piores sistemas educacionais do mundo e um país com tanta oportunidade, um país tão próspero. Agora, a base que move a prosperidade que existe no nosso país depende da educação. Se você observar a escola, nós somos preparados mais de uma década para um mercado que é completamente diferente daquele que nós vamos enfrentar. E aí depois a gente vai para a universidade e sai da universidade somente com recurso técnico, não sabendo liderar, comunicar, se relacionar, influenciar pessoas, gerir as emoções, gerir as empresas. Ou seja, o que você faz profissionalmente é uma atividade secundária de uma atividade primária chamada gestão. E a maior parte das pessoas não estão na gestão emocional, na gestão dos seus empreendimentos, porque ela não tem o próprio domínio. Ela não está dominando o que está acontecendo aqui dentro. E aí o que eles fazem normalmente quando eles não estão nesse domínio? Eles aceleram mais. Na sua empresa, se você trabalha e não vê resultado, alguma coisa está errada. Se você trabalha muito, muitas horas por dia e há muito tempo e não tem o resultado que gostaria, alguma coisa está errada. Se você está trabalhando para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Então, tudo que está acontecendo na sua vida tem um reflexo direto aqui dentro e nós temos que começar a assumir o papel principal da nossa vida. E observa isso, quanto menos resultado uma pessoa tem, mais ela pula o básico, mais ela pula o alicerce que é ir para o segundo ou terceiro piso desse prédio sem fazer o alicerce. Quanto menos resultado uma pessoa tem, mais ela pula o básico. E aí o que ela faz? Ela acelera mais, e aí eu lembro que o T. Harv Eker, do livro O Segredo da Mente Milionária, tem uma frase que ele diz o seguinte: se você motivar um idiota, vai ter um idiota motivado. E eu, como uso uma linguagem mais suave, eu sempre digo o seguinte nos meus treinamentos: quando você está no caminho errado, quanto mais você acelera, mais longe do objetivo você fica. A questão que as pessoas não conseguem fazer um ponto de virada na vida delas não é a velocidade, é falta de consistência. A direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. Eu lembro em um voo que a pessoa disse o seguinte,
o piloto já tinha avisado, atenção tripulação, preparar para o pouso, e aí depois ele subiu novamente, e eu não entendo muito de voo, mas teve um momento que uma pessoa perguntou para a aeromoça por que que ele já tinha avisado que ia descer e ele mudou. E aí a aeromoça disse, é porque ele mudou, é porque teve uma turbulência e mudou 1 grau da rota. E quando ela disse isso, mudou 1 grau da rota, a pessoa disse, poxa, mas porque mudou 1 grau, ele precisou reposicionar? E a aeromoça respondeu, quando ele muda 1 grau da rota, ele pode parar até 100 quilômetros do aeroporto. Eu, na hora, peguei meu celular em modo avião e anotei nas notas do meu celular, porque eu tenho uma prática de anotar tudo que eu aprendo para depois eu revisitar aquilo. E, às vezes, isso já foi a minha vida por muito tempo, assim. Talvez ao resultado que você quer, independente de onde você está, mas o resultado que você quer, você só não está lá porque você está 1 grau fora. É um ajuste que você faz na sua mentalidade, você vai reto no alvo, no aeroporto. Então, direção é mais importante que velocidade. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que o rapaz chegou numa entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego, ele disse o seguinte para o entrevistador, olha, eu tenho muitas virtudes, e entre elas, a minha principal virtude é, eu resolvo cálculos matemáticos de forma rápida. E o entrevistador falou para ele, é mesmo, você resolve cálculos matemáticos de forma rápida? Então, quanto é 26 vezes 13? E ele, 108. 108? Ele calculou, mas está errado. E ele respondeu, mas que foi rápido, foi. E isso é a vida de muitas pessoas. Elas estão rápidas, mas não assertivas. Dentro da conexão neural, o tempo ele não está passando numa realidade fora do normal. Se você tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, você tem a sensação de quando veja foi o dia, quando veja foi a semana, quando veja foi o mês, quando veja foi o ano, isso não tem a ver com o tempo, tem a ver com as suas emoções. Geralmente, quando eu tenho a percepção de que o tempo está passando muito rápido, é porque eu tenho andado ansioso, estressado ou ocupado demais. Se você tem a percepção de que o tempo está passando muito rápido, é porque você tem andado ansioso, estressado ou ocupado demais. Ou os três. E estar ocupado não é o mesmo que estar produtivo. Hoje eu percebo muitos empresários, eles não estão literalmente na gestão da sua empresa. E isso é outro insight que eu já trago para você. Saia do operacional e vá para o estratégico. Por quê? Quando você está no operacional, talvez não tenha ninguém lá trabalhando na estratégia do crescimento. Exceto se você é quem cuida da parte muito técnica e você contratou um CEO para então fazer essa empresa ter direção e velocidade. Agora, nós temos o nível operacional, tático e estratégico. A maior parte dos líderes e gestores fracassam porque eles estão num nível operacional tático quando deveria estar no nível estratégico. Ele devia estar lá pilotando o avião e ele está somente operando lá, puxando mala de um lado para o outro, quando ele deveria pilotar e colocar na direção. Então, quanto mais eu quero mudar o resultado, mais eu tenho que me conscientizar das minhas ações. Então, uma atividade que eu sugiro você fazer é mapear, escrever. Quando você escreve com o próprio punho, você aciona tanto a área racional quanto emocional do cérebro. É mais propenso de você praticar o que você escreve a próprio punho. Você pegar uma folha em branco e escrever lá o que eu quero realmente mudar, o que eu quero realmente construir de resultado. E escreve ali, seja 1, 2 ou 3 coisas que você quer melhorar como resultado. E ao lado disso, você escreve por que eu ainda não tenho isso? Por que eu ainda não tenho? E você começa a encontrar respostas do porquê você não tem. E quando você entende o porquê você não tem, você começa a clarificar a sua mente e fazer o que é chamado de movimento de desbloqueio emocional. Felipe, eu tenho uma grande dificuldade de falar em público. Se você me diz que você tem dificuldade de falar em público, é porque existe um bloqueio emocional em torno do falar em público. Eu tenho uma dificuldade de lidar com dinheiro. Existe um bloqueio emocional na questão dopaminérgica do cérebro associado ao dinheiro. Felipe, eu tenho uma dificuldade de ter equilíbrio emocional. Eu sou muito irritado, eu discuto muito com as pessoas. Você tem um bloqueio emocional na capacidade de ter resiliência. Tudo tem uma ligação direta com as suas emoções. Não adianta você contratar um monte de gente, não adianta você contratar software, fazer um monte de coisa se você não trabalhar as emoções para lidar com as pessoas e com o software. Pessoas e software são importantes hoje? Com certeza, 100% importante. A questão é que precisa de um líder de uma empresa para fazer isso acontecer. A sua empresa, ela é um reflexo da sua mentalidade. Então, a sua empresa, ela é um reflexo da sua mentalidade.
Tudo aquilo que você hoje está vivendo é um reflexo da sua mentalidade. A maneira que você contrata as pessoas é um reflexo da mentalidade. A maneira como você vende é um reflexo da mentalidade. Se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar o que está acontecendo aqui dentro. E por que as pessoas não mudam? Medo. Medo, insegurança, medo de errar, medo de falhar, medo que os outros irão pensar, sem saber o que pode acontecer, tem medo de correr risco calculado. Só que o medo, ele só vai embora. O medo só vai embora quando você enfrenta e vence. Quando você enfrenta e vence esse medo. Então, numa empresa, a cultura devora a estratégia. Você pode ter uma cultura incrível, a estratégia acontece. Se você não tem uma cultura, mas tem estratégia, o processo é muito mais lento. Eu gosto muito de compartilhar essa história em relação ao medo, porque o medo está muito ligado a projeções mentais, as histórias que nós contamos todos os dias na nossa vida. Exemplo, quando eu era criança, e hoje eu sou jovem há mais tempo, 32 anos de experimentação. Quando eu era criança, eu tinha provavelmente uns 5, 6 anos. E, Felipe, por que eu não lembro de coisas que aconteceu antes disso? 3 anos de idade, 4. Porque o hipocampo, que é uma das áreas responsáveis por armazenar tudo que envolve emoção, é como se fosse a caixa preta emocional, ele não está totalmente mielinizado. Por isso que você lembra de poucas coisas que aconteceram antes dos 5 anos. E eu lembro disso que aconteceu em torno de 5 ou 6 anos, que foi um fato muito marcante, porque sempre quando eu ia dormir, eu tinha medo do escuro. E hoje eu entendo claramente por que eu tinha medo do escuro, porque tinha uma emoção negativa em relação a isso. Eu tenho um primo, chama Rodrigo, e ele morava na casa ao lado, e todas as noites, quando eu era criança, ou grande parte delas, ele ficava lá junto conosco. Ele colocava um lençol branco à noite, quando apagava a luz, e ele ia lá e ele me assustava. E aí eu tinha uma emoção negativa em relação a isso. Eu ia dormir, a mãe apagava a luz, eu começava a chorar. Amanhã lá, acendia a luz, o que está acontecendo? Eu dizia, mãe, eu acho que tem um monstro ali no roupeiro, não tem um monstro ali em cima. Eu começava a enxergar monstros dentro do quarto. Ela acendia a luz, os monstros iam embora. Ela apagava, os monstros voltavam. Até que um momento, ela chegou lá e disse assim, Felipe, eu vou contar histórias para você dormir, porque antes você dormia com histórias. Aí eu disse para ela, mãe, se eu dormir, você me contar histórias e eu dormir, aí que os monstros vão me pegar, eu não vou conseguir nem te chamar ou me defender, porque eu vou estar dormindo. Aí os monstros vão me pegar. Ela disse o seguinte, a minha mãe disse o seguinte, então eu vou fazer diferente. Fica em silêncio, eu vou apagar a luz e eu vou contar histórias para os monstros dormirem. Eu vou contar histórias para os monstros dormirem. E ela começou a contar histórias para os monstros dormirem e eu pegava no sono e acordava no dia seguinte. Por que eu estou te falando isso? Porque lá na minha infância, o monstro não era real, os monstros não eram reais, agora o suor era real, o medo era real, o aumento dos batimentos cardíacos eram reais, a alteração na adrenalina era real, tudo que eu sentia e sofria, todo o meu sofrimento, todo o meu medo era real, mas os monstros não eram. E muitas vezes na nossa vida, por a gente não ter fé, por a gente não entender que sim, nós já temos em nós, todos os dias quando acordamos, os recursos para mudar a nossa vida, nós ficamos criando monstros dentro de nós. A gente cria monstros que por vezes eles não existem ou nós temos a capacidade de mudar isso. E a minha mãe, o que ela usou de história, eu quero de como estratégia, as histórias. Então, ela mudou a história. Agora eu te pergunto, qual a história você conta para você todos os dias quando você levanta na área da sua vida que você tem desafios? Aprenda a amar os problemas. Por trás de todo desafio, por trás de todo problema, tem uma recompensa muito maior do que ele. Pode ter certeza, no seu maior desafio, esconde-se as maiores oportunidades. Quando você vence aquilo, tudo cresce. Quais as histórias você conta para você todos os dias? Porque essas histórias que você está contando para você todos os dias é o que está doutrinando como você se comporta como empresário, como você lidera a sua equipe, a perspectiva que você tem. Eu lembro que eu conversava há poucos dias com o Geraldo Rufino, a gente palestrou em um evento no ano passado, esse dia a gente estava conversando no WhatsApp e ele disse o seguinte, Felipe, o empresário, ele é uma locomotiva.
E ele é uma locomotiva que puxa vagões. Se o empresário quer essa locomotiva travar e andar por aí desmotivado, ele vai travar a empresa toda, porque ela se torna um reflexo do dono. Essa frase pode ser forte, mas a empresa é um reflexo do dono. Você atrai para sua empresa as pessoas com perfis similares aos seus e você precisa fazer o quê? Evoluir mentalmente para então começar a ter resultados diferentes. E automaticamente, quando a gente muda a história, e isso é outro insight que eu trago para você, muda a história que você conta. Muda a história que você conta. Porque a história que você conta, ela coordena os seus resultados. Ela coordena isso. Eu fiz uma live há poucos dias, até está no meu Instagram, @FelipeBorbaOficial, com o João Kepler. E nessa live com o João Kepler, o tema da live diz o seguinte: Felipe, bota o tema aí, pandemia e não pandemônio. E eu adorei o tema que o Kepler nos sugeriu, e a gente usou esse tema, pandemia e não pandemônio. Por quê? Porque algumas vezes os demônios que existem aqui dentro da nossa mente é aquilo que nós estamos alimentando. O próprio livro Mais Esperto que o Diabo, o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, ele mostra exatamente isso, que o verdadeiro diabo é a nossa mente condicionada. O que significa uma mente condicionada? Propensa a focar nas coisas negativas e não nas coisas positivas. A questão é de que lado você está. E não é cenário pessimista e nem otimista, lembra disso. É a realidade, é entender e avaliar os fatos que estão acontecendo na nossa vida. E todo ponto de virada, ele passa por um epicentro. O epicentro é o núcleo causador de algo. Um vulcão, por exemplo, quando estoura um vulcão, aquilo é o epicentro que gerou aquilo. Quando uma empresa quebra, existe um epicentro, o núcleo principal que fez quebrar. Foi uma má gestão, uma má administração. Quando o relacionamento acaba, teve um núcleo central que fez com que isso acontecesse. Por exemplo, uma traição, discussões, tudo teve um epicentro. Agora eu te pergunto, qual é o epicentro da sua mudança? Qual atitude mental positiva você precisa adotar para causar uma mudança na sua vida? E toda transformação não se iluda com passo a passo. Não se iluda com passo a passo. Gente, eu tenho, humildemente falando, eu tive o privilégio de treinar milhares de pessoas. No ano de 2019, eu estive 368 vezes no palco de 365 dias do ano. Muitos executivos e muitos empresários eu pude ajudar a alavancar, assim como pessoas conseguir transformar a própria vida. E por muito tempo eu atuei de forma errada. Eu trazia passo a passo para tudo. Eu atuei 3 anos sem entender realmente como o cérebro funcionava. E todos os meus treinamentos de palestra traziam passo a passo. Isso funciona muito pouco comparado a treinar a mente das pessoas para pensar. Quando eu mudei esse 1 grau e passei a dar estímulos para as pessoas aprenderem a tornarem-se sábias e tomarem decisões por elas mesmas, para suas empresas e para suas famílias, eu nunca cresci tanto quanto agora. Por mais que a gente dê um norte, que a gente mostre pilares fundamentais para isso, você tem que treinar a sua mente para tomar decisões inteligentes, para você não cair em buracos. Porque hoje a gente vive um momento da informação, o melhor momento da informação e o pior momento do conhecimento. Tem a capa da revista super interessante, uma das capas diz o seguinte: a era da burrice. Porque nunca nós tivemos tanta informação e nunca as pessoas, desculpe a palavra, foram tão burras para tomar decisões. Por que isso acontece? Porque elas são inteligentes tecnicamente. Ela tem um alto índice de QI, quociente intelectual, e um baixo índice de QE, quociente emocional. E o quociente emocional está relacionado à disciplina. O quociente emocional está relacionado à liderança. O quociente emocional está relacionado à comunicação. O quociente emocional está relacionado a lidar com desafios. O quociente emocional está ligado à gestão das finanças da sua empresa. Tudo isso está ligado à questão das emoções, comprar compulsivamente ou não, saber lidar com o dinheiro ou não. Tudo isso tem ligação com as emoções. Tanto que tem uma frase bem famosa que diz: quando a emoção sobe, a inteligência desce. Isso quer dizer que eu fico menos inteligente? Não. Isso quer dizer que você tem menos acesso à sua capacidade cognitiva quando você está sem o autocontrole. Você tem menos acesso a essa capacidade cognitiva. Então, todos nós enfrentamos desafios em diferentes níveis. E isso é inegável. A questão é o quanto
eu estou preparado mentalmente para lidar com isso, e não um passo a passo para as coisas. Tem o Mike Tyson, tem uma frase que ele diz o seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. O meu objetivo hoje aqui com vocês, o meu objetivo em todos os treinamentos é preparar você para quando levar o soco na cara. É preparar você para os maiores desafios da sua vida. Como? Treinando a sua mente para entender o porquê as coisas estão como estão. Eu fiz parte da equipe do Tony Robbins em novembro, em Miami. Eu já fui 3 vezes lá com o Tony, e uma delas como equipe, como ele chama de crew lá, como equipe no UPW, no Leicester Powerlifting, que aconteceu em novembro agora, passado em Miami. E lá eu conheci um case que eu acredito que essa é em torno de 12 ou 13 vezes que eu compartilho essa história, e todas as vezes eu me emociono e tenho insights diferentes em relação a essa história que eu quero compartilhar com você em relação a desafios. A moça, ela foi solicitada lá, entre as interações que o Tony Robbins faz no evento, ela foi convidada a falar. E ela disse o seguinte: quando eu era criança, e eu tinha aproximadamente 5 anos, a minha mãe, isso é ela contando, inclusive tem o vídeo dela no YouTube com o Tony, e eu tenho também a foto com ela, dessa pessoa. É linda essa história. O quanto ela aprendeu a lidar com os fatores. Ela saiu com a mãe. A mãe dela disse: filha, vamos passear. Elas entraram em um trem, um ônibus, metrô, andaram muito tempo, desceram em um lugar, como uma estação, e sentaram. A mãe disse o seguinte: filha, aguarda que eu volto daqui a pouco. E ela ficou lá sentada. Então, a mãe saiu, e quando a mãe saiu, ela ficou sozinha. Passou um tempo, 1 hora, e a mãe não voltou. Uma pessoa que estava na estação foi e falou com ela, perguntou se estava tudo bem, porque ela estava ali, uma criança tanto tempo sozinha. Ela disse: não, está tudo bem, estou aguardando a minha mãe. Passaram-se mais algumas horas, a mãe não voltou, aquela pessoa lá chamou os órgãos responsáveis, polícia, conselhos, e aí eles chegaram lá e perguntaram para mim: o que você está fazendo aqui o dia todo? E a menina disse: eu estou aguardando a minha mãe. E eles disseram: não, a gente vai ter que te levar para algum lugar, porque a sua mãe não está aqui, e segundo o informante, você está o dia todo aqui como abandonado. E ela: não, minha mãe vai voltar. E eles naquele momento: não, a gente não pode deixar mais aqui. E perguntaram: como é a sua mãe? E ela respondeu palavras como: ela tem uma pele sedosa, um cabelo lindo. Tá, mas como que ela é fisicamente? E ela respondeu: eu não sei, porque eu sou cega. Aquela menina, que hoje é uma mulher, ela foi levada para algo como um orfanato aqui no Brasil. Não um orfanato lá, mas aqui a gente chama de orfanato, tem alguns outros nomes também lá. Foi levado para uma casa como essa e ela ficou lá. E ela fez amizade naquela casa e começou, com o passar do tempo, muitas crianças sendo adotadas. A primeira pergunta que eu fiz naquele momento foi: por que não divulgaram a foto da mãe nas redes sociais? Porque se fosse hoje, você divulgava a foto da mãe e um dia depois já era encontrada a mãe, ou talvez até algumas horas. Naquele momento, há 40 anos atrás, não era assim. Há 40 anos atrás não existia nem telefone que você pudesse ter uma conexão fácil. Eu lembro da minha infância, para eu ter um telefone em casa, fazer uma ligação, eu tinha que caminhar 3 quadras até a casa de um vizinho para pedir emprestado para poder ligar. Não era um simples acesso como é hoje. E essa menina, literalmente, ela nunca encontrou a mãe, ela foi levada para esse orfanato. E nesse orfanato, as crianças que lá estavam iam sendo adotadas e ela ia ficando, porque ela era cega. Talvez na vida, muitas vezes, nós somos rejeitados por alguma deficiência ou algo que talvez as pessoas percebam. O problema é quando você se sente assim. É quando você coloca empecilhos em você mesmo. E aquela menina, naquele momento que todos começaram a ser adotados e ela ficava, ela não sabia lidar com aquilo por ser uma criança. E um dia, a melhor amiga dela foi levada. E ela se sentiu literalmente sozinha. Passaram-se alguns dias, ela estava sentada quando ela sentiu um abraço. E ela sabia que abraço era da amiga. E a amiga disse: eu voltei para te buscar, porque eu coloquei
um limite. E o que eu pedi para a família que me adotou é que eles voltassem e adotassem você também, ou me trouxesse de volta para cá. E ela então foi adotada e construiu uma família incrível e se tornou uma pessoa extremamente plena e abundante. Talvez os medos que você teve na vida te impedem de evoluir, os desafios que você teve. O problema é que, às vezes, está quando nós mesmos desistimos de nós. Quando nós criamos na nossa mente empecilhos. E, literalmente, um ponto de virada na nossa vida, na nossa carreira, passa por entender qual é a emoção que está me impedindo. Passa por atitude, aprender e fazer. Você aprender alguma coisa e não aplicar, não colocar em prática, nada muda. Então, tudo aquilo que você tem como método, se ainda não funcionou, é porque você não domina princípios. É porque você ainda não domina os bastidores da sua mente. O problema não está no método. Muitos gestores, porque a maior parte dos gestores e líderes fracassam, porque eles chegam no cargo de liderança pelos motivos errados. Na maioria das vezes, eles chegaram lá porque eles tinham uma competência técnica, um diploma ou tempo de trabalho lá, não porque ele tinha a habilidade de conduzir e liderar equipes. Hoje, basicamente, as empresas que mais crescem são empresas que têm um outro insight que eu quero trazer para você, adaptabilidade. Nós temos que aprender a se adaptar, não é o maior que devora o menor, é o mais rápido que devora o mais lento. Aprender a se adaptar. Isso é fundamental. Aprendizagem no nível de adaptabilidade. O quanto eu consigo me adaptar a um novo cenário. O quanto eu consigo me adaptar a um novo desafio. Isso sempre está movendo a sua vida. A maioria das pessoas não mudam, não é porque não entende o que fazer, é porque não está fazendo. A águia sabe mais sobre voo, ela sabe mais sobre coragem do que sobre voo. A águia sabe mais sobre coragem do que sobre voo. Ela nunca fez um curso de voo e nem leu um manual de instruções. A águia sabe mais sobre coragem do que sobre voo. E às vezes as pessoas pensam, mas é que é o instinto da águia, está nela voar. E eu quero finalizar essa primeira parte dizendo isso. É o seu instinto prosperar, é o seu instinto vencer, está em você, assim como a águia. E você não precisa de um manual de instruções porque o cérebro não vem com isso. Você precisa começar a compreender o que está te impedindo, aprender e fazer. Eu quero passar agora a palavra para o Arthur, para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Estou aberto e propenso a ouvi-los mais aqui e a gente fazer mais uma etapa aqui. Bom, excelente, Felipe. Eu não sei se eu estou ansioso ou me achando muito ocupado, mas eu achei que o tempo passou rápido pra caramba, viu? Entendeu? Muito bom, viu? E é o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer, eu vou abrir para que os empresários possam perguntar. Se quiser colocar no bate-papo, se quiser abrir o áudio, só levantar as mãos, você abre o áudio e você faz a pergunta, ou então coloca no bate-papo aqui no Messenger que eu faço isso para você. E Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta. Eu prefiro por áudio, porque por áudio tu consegue ver a emoção envolvida. Legal, ótimo. Então tá. Então, gente, vocês levantam as mãos, abre o áudio para ficar todo mundo levantando as mãos, todo mundo abrindo o áudio, né? Falar ao mesmo tempo, só isso. Eu vou começar a pergunta, viu? Já que eu estou com a palavra, né? O Tony Robbins, no Desperta Seu Gigante Interior, que você até teve pessoalmente nos Estados Unidos, ele fala que René Descartes, autor da frase "penso, logo existo", prestou um grande mal para a humanidade quando colocou essa frase, né? Porque todo mundo achou que todo mundo começou a pensar em ser apenas racional. Inclusive, eu, na época de faculdade, quando eu li essa frase, eu me achava extremamente racional. E eu sempre fui uma pessoa emocional, entendeu? Uhum. E isso, na verdade, conflitava com o meu lado emocional e eu querendo ser racional. E aí, durante um tempo, fui entender exatamente que as coisas elas acontecem primeiro nas nossas emoções. Primeiro eu sinto, depois eu começo a racionalizar, né? E muita gente não consegue entender esse lado, né? E quando você fala também na questão do Mike Tyson, que você deu o exemplo, que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara,
e levando para os dias atuais, né? Muita gente, muitos empresários que estão aqui, né? E muitos empresários no Brasil, no mundo todo, levaram um grande soco na cara com a pandemia do Covid-19, né? E muitos até agora estão nocauteados, né? E não conseguem se levantar. A gente tem a oportunidade, e eles têm também, eu me incluo nessa situação, de aproveitar esse soco, né? E se levantar e reagir e ser bem melhor do que antes, né? Ou então, Perfeito. muitas pessoas acabam se abatendo e desistindo de tudo, né? Eu sei que você já falou muito sobre tudo isso, mas queria que você fosse um pouco mais objetivo para todo mundo que está agora. O que essas pessoas que estão se sentindo nocauteadas, né, e praticamente muito abatidas e letárgicas diante dessa situação, o que elas podem fazer para começar a se reinventar, né, de forma mais rápida? Ou seja, nós somos sempre um reflexo direto do quê? Das nossas emoções e do meio inserido. Meio inserido. Então, quando eu estou, por exemplo, me sentindo preso, eu estou bloqueado, Felipe, eu compreendi muito o que tu disse, mas o que eu posso fazer de forma prática? Eu não gosto do passo a passo, mas esse eu vou trazer. O que eu posso fazer de forma prática que vai fazer com que eu consiga sair desse caos mental? Por quê? Porque quando a pessoa está ali num looping infinito de emoções negativas, ela não consegue enxergar novas possibilidades. Ela não consegue abrir os olhos, ela se torna literalmente um Bird Box. O Bird Box é aquele filme no Netflix que a pessoa passa o filme todo vendado. E as pessoas acabam ficando vendadas. Então, como que eu consigo mudar? O ambiente, ele é muito forte. O ambiente, ele coordena muito do que nós somos. Inclusive, a neurociência mostra que nós temos os neurônios espelhos que copiam padrões sociais do meio inserido com o intuito de pertencer e ser aceito naquele meio para atribuir uma necessidade de outra área chamada símbolo subgenual, que é o cérebro social. Então, Felipe, o que eu faço para abrir os olhos? Você precisa dar novos estímulos. Não tem outro jeito. E o que é novos estímulos? Novos lugares, novos cursos, novas pessoas, novas ideias e novas ações. Isso é o que eu preciso fazer para mudar. Por quê? Porque eu estou repetindo aquele ciclo. Eu preciso fazer o quê? Sair daquele estímulo. Então, para eu sair desse estímulo, eu preciso novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, para então eu conseguir ter novos resultados. Eu tenho que mudar o estímulo. Se eu continuar recebendo o mesmo estímulo, o meu cérebro vai continuar naquela mesma atitude mental. Então, de forma simples, sem ser simplista, eu preciso ter novos lugares, eu preciso me conectar com novas pessoas, eu preciso ter novas ideias, eu preciso ter novas ações para que então essas pessoas, esses lugares, essas ações, esses cursos, eles trazem uma clareza diferente. Por exemplo, quando a gente fez um curso de business em Brasília, em 2014 juntos, foi esse, né? Business and Executive, foi o que a gente fez, né? Foi. Nesse curso... Business Executive Coaching. Exato. Sabe que lá eu tive um estímulo muito legal, porque eu já estava atuando, já atuava com treinamentos, vai fazer 13 anos que eu estudo ininterruptamente o cérebro humano e 7 que eu atuo. E lá eu tive um estímulo. E onde que eu estava? Onde que nós estávamos lá? Era um novo lugar do que eu estava acostumado a estar? Sim. Eram novas pessoas? Sim. Proporcionava novos caminhos? Sim. Proporcionava novas ideias? Sim. E proporcionava novas ações. Eu lembro que teve um exercício lá, que eu conversando com uma das pessoas, eu não lembro exatamente quem ela era, mas foi uma atividade, qual a fórmula do teu primeiro milhão ou próximo milhão, ele me falou. E eu, naquele momento, eu não tinha feito isso ainda. E ele falou, qual a fórmula do teu próximo milhão? E eu disse, a fórmula do meu próximo milhão se eu ainda não fiz o primeiro. E disse, ok, então qual a fórmula do teu primeiro milhão? E eu disse para ele, cara, nossa, eu não tenho clareza disso. Ele disse, o que tu vende? E eu disse assim, olha, eu hoje, eu estou finalizando o meu contrato com o ramo de... Eu trabalhei 8 anos no ramo de telefonia, vivo para o Oi, com vendas, liderança, comunicação.
E aí eu estava na transição, somente cumprindo ainda o que eu tinha que cumprir lá, e aí para me desligar daquele trabalho naquele momento que eu ainda estava ligado lá. E eu disse para ele, cara, eu não tenho muita clareza do que fazer. Ele disse, tu vende alguma coisa? Eu disse, eu tenho um treinamento, e qual que é o valor desse treinamento? E eu falei para ele, esse treinamento custa 1.970. E ele disse, cara, então tá aí, R$ 2.000. Ok. E ele disse o seguinte, o que você precisa fazer é vender para 500 pessoas. Simples. E eu, cara, nossa, não tem como ser mais simples que isso. Cara, por que eu não pensei nisso? E aí veio o meu cérebro, mas vai vender para 500 pessoas. E aí eu lembro que naquele exercício, tinha uma mulher junto na atividade e ela disse assim, tu vai ser tão fracassado a ponto de com 200 milhões de habitantes aí tu não conseguir vender para 500? É isso que tu tá me dizendo? E é isso que eu precisava ouvir. Eu estipulei uma meta lá de 24 meses para vender para 500 pessoas. E comecei a trabalhar em cima disso. 18 meses eu tinha vendido para 503 pessoas e feito o primeiro 1.000.000 lá. E humildemente falando, depois eu fiz a segunda vez, terceira, quarta, hoje já são milhares de alunos nesse programa Escola de Sucesso, que era esse valor lá naquele momento, que é um programa presencial. Depois eu construí vários outros programas e tenho a felicidade de poder ter prosperado e ajudado muitas pessoas. Então, o que eu digo de forma prática, para eu mudar a mentalidade, é buscar novos lugares, novos cursos, estar conectado a novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos caminhos, para então eu construir resultados novos. Show de bola, viu? Muito bom, muito bom. Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Só para estar meio intimidado. Um de cada vez. Tá meio... Aqui, ó. O pessoal tem como? Felipão, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo jóia. Obrigado aí pelas palavras sábias que você passou para todos nós. Obrigado pelo Arthur, pelo convite. É mais um momento de compartilhar, porque eu sou fisioterapeuta e trabalho, né, com o corpo. Que legal. E quando eu comecei a ver que realmente não era só o mecânico que me interessava, eu comecei a virar algumas chaves nos meus tratamentos e comecei a ler realmente sobre a mente humana, das conexões, da parte que realmente importa, que é o nosso estímulo hoje do dia a dia, que está na mente do subconsciente e do inconsciente, que é o sistema nervoso autônomo, né? E como que a gente resgata isso no dia a dia do paciente para ele ver que realmente alguns casos de estresse emocional ele pode levar uma tensão cervical, vamos dar um exemplo, e ficar com a dor sensitiva no pescoço. Então, essa chave foi muito legal, você falando, eu estou passando por um momento de transição na empresa e realmente a empresa é o que a gente é lá dentro, né? É muito interessante. Sim. E da gente colocar no lugar da pessoa para ver o que ela pode estar passando e de não estar funcionando, vamos dizer assim. Por que parou de funcionar do jeito que estava antes? Então, antigamente eu tinha uma secretária e ela deu conta de 100 pacientes. Hoje eu tenho 3 secretárias e não está dando conta de 50 pacientes. O que realmente a raiz ali do problema está acontecendo? Então, para a reunião de amanhã, estou muito grato ao Arthur aí por me convidado, que hoje eu tive atendimento com ele na quarta-feira e foi muito bom, obrigado. E tá aqui tudo anotado. Anota tudo também, ó. Deu quase um livro aí. Parabéns, André. Muito bom. Obrigado. Legal. Obrigado por compartilhar. A gente tem muitas pessoas da área da saúde nos nossos treinamentos, porque é corpo, cérebro e mente. Tem uma ligação entre corpo, cérebro e mente. E quando, por exemplo, a pessoa vai lavar uma escada, quando a gente vai lavar uma escada, e quando eu era criança, minha mãe botava eu lavar uma escada que tinha na casa, e eu lembro que ela dizia assim, às vezes eu chorava porque eu não queria fazer, ela dizia, chorando ou não, você vai ter que fazer igual. E eu sempre carreguei para minha vida.
Porque às vezes quando eu enfrentava desafios, eu ficava um pouco mais vitimista, eu aprendi a lidar com isso ao longo dos anos. Eu pensava assim, chorando ou não, eu vou ter que fazer igual. E é incrível o quanto o nosso corpo reage à mente e a mente ao corpo. Então, por que eu falei esse exemplo de lavar uma escada? Porque a escada, eu lembro de uma vez que eu comecei a lavar ela, o contrário. Eu estava lavando a escada de baixo para cima. E a mãe gritou de lá, você está fazendo o contrário. E o que ela queria? Que eu lavasse a escada de cima para baixo. E automaticamente o que eu fiz? Eu só mudei o ângulo, eu terminava muito mais rápido a atividade. E isso é a vida. Eu cito muitos exemplos que é a forma epistemológica como o cérebro aprende. E a fisiologia, ela tem um poder incrível na nossa vida. Corpo, cérebro e mente. Então, quando eu aprendo a ter o domínio de corpo, cérebro e mente, eu começo a ter resultado muito mais rápido. E nós temos, até inclusive tem chama Petrônio, que ele é fisioterapeuta também, e ele está no nosso treinamento. E ele usa muito, muito, muito do que ele está aprendendo aqui como recurso para trabalhar também com os pacientes. Muito legal. Obrigado por compartilhar. Show de bola. Obrigadão. Obrigado. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Quer fazer uma pergunta para o Felipe? Felipe, qual a tua previsão em relação a... Você tem todo o material, né? Você acabou de lançar um material, você tem mais material para lançar. O que você tem para apresentar para os parceiros aqui da Integrar? Tu diz de programas, treinamentos? De programas de treinamentos. Hoje, treinamentos eu estou com ele aberto agora, e essa semana a gente está com 6 bônus exclusivos dentro desse programa, é o Ponto de Virada, que é um dos principais programas hoje, ele é mais de 60 horas de treinamento. Esse programa Ponto de Virada, ele trabalha 4 inteligências. Inteligência intelectual, a gente vai compreender, por exemplo, dentro de inteligência intelectual, a gente trabalha o motor, literalmente o motor do comportamento, a gente trabalha a criatividade, a gente trabalha os vilões da memória, a neurociência básica. Então, ele trabalha mais a parte intelectual, a primeira temporada. A segunda temporada, ele é inteligência que trabalha a parte emocional, equilíbrio da ansiedade e estresse, em conseguir ter resiliência, o domínio do que está acontecendo em determinadas situações. A terceira temporada é sobre inteligência social. Aí envolve timidez e autoestima, envolve responsabilidade social, envolve influenciar pessoas, lidar com pessoas difíceis. Tem um módulo lá que chama-se Censurado, exclusivo para casais, que é voltado somente para trabalhar relacionamento, e tem módulos sobre pais e filhos. E a quarta temporada do programa Ponto de Virada é sobre inteligência profissional. Aí é business puro. Comunicação, vendas, empreendedorismo, metas, propósito, disciplina, psicologia da riqueza e tudo que envolve a business mesmo, tudo que envolve crescimento em termos de carreira. A gente não trabalha software, as questões, porque isso é muito mais de outra área que eu indico muito isso, mas não tem ligação com o que a gente trabalha dentro do programa. Então, o Ponto de Virada é o programa hoje que eu tenho disponível. Maravilha. E hoje, quem quiser ter acesso a esse material, adquirir esse material, entra no teu site. Eu tenho uma equipe comercial que eles cuidam de toda essa parte. Eles cuidam de toda a parte comercial. Então, eu vou pedir para ele te chamar e combinar para eles encaminhar o material para o pessoal, para eles entrar em contato com o pessoal. Eles entram em contato, WhatsApp, uma ligação, e combinam e mandam todo o material em relação ao Ponto de Virada. Todo o material. É um programa mais de 60 horas. É um programa lá da profundidade, da pérola mesmo. Maravilha. Muito bom, muito bom. A gente quer algo realmente profundo, né? Chega de superficialidade. Exato. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Inclusive, eu estou no meu script de agenda, eu gravar em setembro, eu vou fazer uma gravação de um módulo específico para dentro desse programa, que vai chamar Extensão para Preguiçosos. O nome do módulo. Por quê? Porque o programa ele é muito profundo.
E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, tem conteúdos lá, que é conteúdos de 2 horas, conteúdo de 4 horas, que é profundidade em torno do que fazer e como lidar em cada situação. E o que eu vou fazer? Tem gente que às vezes diz, não sei, parece que eu me distraio, Por quê? Porque ele não está em flow, que é uma das coisas que eu ensino em inteligência intelectual. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 32 tópicos do treinamento e vou fazer um resumo igual tem no mercado por aí. Aqueles vídeo de 7, 8 minutos. E vou botar como um complemento lá. E aí vou fazer essa brincadeira. Extensão para preguiçosos. Que aí é só um resumo, ou seja, só o que fazer com base no conteúdo todo. Aí vai ter as duas possibilidades. Pô, show de bola, hein? Muito bom, muito bom. Maravilha. Então tá, pessoal. Felipe, que dá as considerações finais aí. Eu quero te agradecer aí pela essa oportunidade de você estar nesta noite aqui com a gente, com o pessoal aqui da Integrar. Você sabe que a gente tem uma grande guerra, né? Uma quinta-feira, às 20 horas, a gente bate de frente com muitas lives que estão acontecendo nesse exato momento, entendeu? Mas queremos que você coloque as suas considerações. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de você estar aqui com a gente. Eu já sinto você parte desse time, né? Esse time de sucesso aqui da Integrar. Brasília está hiper aberta, Brasília e São Paulo e Rio de Janeiro, onde a Integrar está instalada. E quero dizer que aqui tem pessoas de todo o Brasil. Tem São Luís do Maranhão, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo. O nosso amigo Bruno Murchin quer fazer uma pergunta. Pode abrir teu áudio, Bruno, e perguntar para o Felipe. O Bruno tem só da com fera, viu? Tudo bom? Olha ele! Tudo certinho. O Felipe já ouviu muito minha voz já. Que legal! E como ouvir? Seguinte, eu estava com uma dúvida aqui. Você estava falando mais cedo sobre essa coisa que quando você está no meio do caos, no meio do turbilhão, você sugeriu justamente a gente ter um novo olhar para as coisas e poder ter novos amigos, novos lugares e mudar. Mas às vezes me dá a impressão que falta algum complemento aí nesse meio, quer dizer, porque às vezes quando você está no meio do turbilhão, você não consegue enxergar a porta de saída para poder buscar um lugar novo, novos amigos, novos conhecimentos. Quer dizer, qual seria essa chave, talvez, para você conseguir dar uma acalmada, assentada e conseguir enxergar isso com mais clareza? Chave para a gente conseguir trabalhar o emocional para ter mais clareza disso, eu gosto muito da meditação guiada. No sentido até de reprogramação mental. Inclusive, eu vou ter uma hoje, às 11 horas da noite, no @FelipeBorbaOficial. Eu estou fazendo essa semana uma jornada de meditação com a galera, que eu faço uma introdução de 30 minutos com conteúdo e depois a gente faz uma meditação final de 15 a 20 minutos. Por quê? Por exemplo, assim, se eu tô fisicamente cansado, muitas pessoas buscam massagens. E por que ela faz massagem para o corpo físico? Porque ela quer relaxar o corpo físico para conseguir ter uma performance melhor. Então, a massagem é um relaxamento para o corpo físico. A meditação é massagem neurológica. A meditação é massagem neurológica. Muitas vezes a gente está com tanta coisa acontecendo na nossa mente que a gente não consegue enxergar as oportunidades. E tudo aquilo que eu não vejo não existe para mim. Então, o fundamental é eu conseguir clarificar isso. E eu encontrei muitas respostas quando eu já me vi assim no passado na meditação guiada. A meditação guiada ela ajuda muito o nosso cérebro a baixar a frequência. Por quê? Existe uma frequências onde a gente está mais agitado, existe frequência onde a gente está mais resiliente. Sempre quando nós estamos em estado alfa, por exemplo, agora eu estou em estado alfa, eu estou no equilíbrio do que eu estou falando, no equilíbrio das emoções. Agora, uma mente agitada, uma mente em estado de agitação, ela inibe o bom funcionamento do córtex pré-frontal. E quem toma decisões, quem encontra novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações, é a área racional do cérebro, ela que observa isso. E quando eu estou com a mente agitada, quando eu estou inseguro, quando eu estou ansioso, tudo aquilo que eu não vejo não existe. Exemplo,
É comum, por exemplo, quando uma pessoa vai trocar de carro, ela idealizou, eu quero esse carro. Quando ela sai na rua, ela começa a enxergar o carro. E ela diz, poxa, mas parece que agora todo mundo comprou um carro igual o meu, igual o que eu quero comprar. Ou mulheres grávidas. Antes ela não via mulheres grávidas. Agora, onde ela vai, tem outra mulher grávida. E ela falou, não é possível, todo mundo engravidou junto comigo. Não é. Aqueles carros sempre estiveram lá, as grávidas sempre estiveram lá. A questão é que a pessoa não estava olhando para aquilo porque a mente dela estava focada e conectada em outra coisa. E algumas vezes a nossa mente está desconectada do que realmente nós queremos, está focada e conectada em outras coisas. E quando eu começo a olhar mais para aquilo, aquilo começa a aparecer. E a meditação é uma das formas de oxigenar mais o cérebro e de conseguir entrar em um estado para isso. Porque o estado meditativo, ele nos coloca em estado de teta, que é uma frequência 4 Hz, e ela ajuda você a ter relaxamento e mais clareza de pensamento. E automaticamente, você, utilizando essas técnicas de meditação, ela faz com que você durma melhor. E o sono de qualidade, entre vários fatores em termos de saúde, agora para alta performance, o sono de qualidade ele é responsável por humor, aprendizagem e raciocínio. E algumas vezes, por conta desse desequilíbrio nas emoções, as pessoas não têm qualidade do sono e comprometem humor, aprendizagem e raciocínio, e por isso elas não conseguem ver as oportunidades que existem ali. Então, a meditação é uma das coisas que eu indico muito, muito para isso. E aí, até se você tiver disponibilidade, hoje 11 horas, eu vou fazer em torno de 30 minutos de conteúdo, depois tem no @Felipe Borba Oficial uma meditação. E também tem a que eu fiz ontem e antes de ontem, postado ali as 2 anteriores que eu fiz com a galera, meditação guiada. Não, maravilha, maravilha. Não, é muito interessante o que você falou, porque eu já faço meditação já tem um tempo, e estava muito tempo parado, inclusive, e no começo da pandemia, foi um pouco bem o que você falou, né? No começo da pandemia eu estava, assim, na hora que começou o isolamento social, e eu ficava o dia inteiro consumindo notícia e querendo saber o que ia acontecer e tal, não sei. E não conseguia produzir nada. Fiquei assim mais ou menos uma semana, uns 10 dias, simplesmente só consumindo informação e totalmente parado. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu tenho a ferramenta para sair disso. E foi justamente com a meditação que eu comecei a conseguir sair daquele marasmo lá e conseguir voltar a produzir, pensar e ver o que eu vou fazer daqui para frente, tal, não sei o quê. Mas realmente acho que é fundamental mesmo. Sim, legal. A meditação tem um poder muito grande. Inclusive, hoje à tarde eu conversava a importância que é você fazer esse detox de notícias ruins. Hoje à tarde eu conversava com um amigo, o Didi, o apelido dele é Didi. E eu conversando com ele, eu compartilhei um conhecimento que eu tive. Às vezes eu falo Didi, a galera pensa que é o Didi lá, não é aquele. Ele compartilhou sobre... Eu compartilhei com ele falou para mim da dificuldade dele na qualidade do sono e do quanto que ele estava consumindo essas notícias ruins e estava fazendo com que ele se sentisse desequilibrado. E aí, o que eu aprendi na minha pós-graduação, uma delas, foi sobre a importância da gente blindar a nossa mente para as coisas negativas. Por quê? O que todo mundo está esperando para que as coisas voltem a funcionar com conexão humana? A vacina. É isso que as pessoas estão esperando. E hoje a ciência nos mostra que o principal indicativo para um efeito positivo de qualquer vacina no nosso corpo é o que acontece durante o sono. Então, se a pessoa ela fizer uma vacina, mas ela não tem qualidade do sono, essa vacina não vai ter o mesmo efeito no corpo e ela vai continuar suscetível ao vírus. Então, o sono de qualidade, ele está diretamente ligado a isso. E aí foi legal que coincidiu com o que eu falei na live de ontem sobre sono. Então é importante, sim, essa questão da meditação, da gente começar a fazer esse detox social, da gente blindar a nossa mente para aquilo que é negativo e buscar mais fontes seguras. Ou seja, mas eu gosto de ficar informado. Mas tirar então 20 minutos por dia, todos os dias, 18 horas, você vai ficar 20 minutos em fontes seguras e confiáveis, entendendo o que está acontecendo. Acabou aquilo ali? Blinda a mente, porque hoje, se você liga, por exemplo, televisão em canal aberto, um salve se quem puder, afeta muito as emoções das pessoas e quando elas não sabem lidar com isso, é ainda pior. Acho que o Diego quer perguntar aqui, ó. Diego, pode falar.
Valeu, valeu, Bruno. Tudo bem? Sou o Diego, faço parte da equipe do Felipe e a gente está no meio de empresários e, bom, a gente tem bastante conteúdo. Duas questões importantes eu acho legal o Felipe falar nesse momento. A ilusão do falso crescimento, que o mercado tem, as pessoas crescem, tem uma diferença gigantesca entre exponencial e linear, eu acho isso altamente importante. E essa questão de você conseguir não se agarrar à experiência como tempo, que o Felipe explica isso muito bem, eu achei interessante, né, botando uma pressão, explicar essa questão de experiência, porque o mercado, tu pode ter 30 anos, vem uma pessoa com 3 anos, que é o que o Felipe fez. Eu acompanhei isso, faz parte do um pedaço da história. Então, explica pra gente um pouquinho sobre isso, que eu acho fantástico esse conteúdo que tu tem. Obrigado. Então, o tempo é a mente em funcionamento. Ou seja, a educação não se mede por tempo, se mede por transformação. É o quanto eu consigo me transformar no tempo que eu estou ali. Existe a falsa ilusão do crescimento do mercado. Exemplo disso, o Daniel Kahneman, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. Esse livro aqui. Rápido e Devagar. Esse cara aqui, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia estudando o cérebro humano, e não só ele. Amy Cuddy, Shal Achor, o próprio Daniel Goleman, o Charles Duhigg, esses grandes mentores da linha mental, que é uma das linhas que eu estudo, eles entenderam que o cérebro humano, ele funciona de forma linear e tudo na vida acontece de forma exponencial. Exemplo, se eu dissesse para você assim, olha só, eu tenho um convite para você largar tudo que você está fazendo e vir trabalhar comigo. Você larga tudo que você está fazendo e pense que nesse momento o que importa é dinheiro, não é propósito. Pense que para você o que importa é dinheiro e você vem trabalhar comigo e eu vou te pagar da seguinte forma. O primeiro dia eu vou te dar 1 centavo. Só que todos os dias eu vou multiplicando, eu vou dobrando esse valor, eu vou multiplicando por 2. Então, o primeiro dia eu vou te dar 1 centavo para você trabalhar comigo. No segundo dia eu dobro, eu te dou 2 centavos. No terceiro dia eu te dou 4 centavos. Depois, no terceiro dia eu te dou 8 centavos e depois eu te dou 16 centavos e depois 32 centavos e 64 centavos e assim por diante. E você só vai trabalhar 20 dias. Você só vai trabalhar 20 dias, só de segunda a sexta. Durante 20 dias você vai trabalhar e todos os dias eu vou dobrando. Mas eu vou começar te pagando 1 centavo. Eu já fiz essa pergunta no auditório para 1.100 pessoas. Fiz esse exemplo e disse, quem pararia, não pense em propósito. Não pense em propósito, pense em dinheiro. E quem pararia tudo que você faz hoje para vir trabalhar comigo, dessa forma, ganhando 1 centavo no primeiro dia, eu vou dobrando de centavo em centavo. Levante a mão. Ninguém levantou a mão. E eu peguei lá em tempo real, coloquei. Eu não uso projeção em palestra, eu uso só o flipchart para as pessoas ficarem conectadas em mim. Mas naquele dia eu coloquei uma tela lá e calculei no telão com eles junto. 1, depois vezes 2, depois aquele vezes 2, vezes 2, vezes 2. Em 20 dias ele era milionário. Depois faz essa conta para você ver aí. Pega 1 centavo, faz vezes 2, depois vezes 2, e vezes 2, faz 20 vezes isso. Você se torna milionário. E por que isso acontece? O cérebro não dá valor a isso, por quê? Porque ele não funciona assim. Isso rendeu o prêmio Nobel mundial. O cérebro funciona para tudo de forma linear, enquanto tudo no mundo acontece de forma exponencial. E tem empresas, por não dominar essas questões que nós trabalhamos aqui dentro, elas crescem de forma linear quando poderiam crescer de forma exponencial e tem uma falsa ilusão do crescimento. Ela constrói uma falsa ilusão do crescimento, porque ela pensa que está crescendo, sendo que ela poderia estar anos-luz à frente. E isso acontece, e não só nas empresas, é em geral na vida. Por quê? A pessoa pensa assim, é só mais uma compra. Para o cérebro é só mais uma compra. A consequência é linear. Ela diz, é só mais uma compra. Na comida, é só mais um X. No relacionamento, é só mais uma briga. Só que, quando vê, já estava obeso, quando vê, já estava separado, quando vê, já estava falido.
mas ele não viu o momento exato em que isso aconteceu. Por quê? Porque o cérebro não funciona olhando dessa forma. O cérebro está sempre olhando as coisas de forma linear, assim como as atitudes. Então, quando eu preciso mudar, as pessoas pensam, mas é que, cara, fazer isso aí... Só que ele não entende que é do pouco em pouco que você constrói o muito. Você nunca vai ver por aí, por exemplo, uma formiga andando com uma melancia nas costas. Mas de migalha em migalha, ela garante as refeições para uma estação toda. Porque está no poder do pouco, de se desenvolver todos os dias. Eu lembro que o Gerald Jota disse uma frase seguinte um dia, sem pressa e sem pausa. Eu gostei muito. Vamos devagar porque nós estamos com pressa. Ou seja, a gente tem clareza de pensamento para então poder acelerar. É o Jack Stripador. Ele por partes, mas precisa fazer as partes. Maravilha, maravilha. Pô, Felipe, obrigado mesmo aí pela sua presença, viu? Eu, na verdade, a gente ficaria aqui, eu acho que a noite toda, viu? A gente ia até atravessar essa tua meditação, viu? Então, quem quiser seguir o Felipe, @FelipeBorbaOficial no Instagram. E hoje, às 23 horas, vai fazer uma meditação conduzida, é isso? Direcionada, não é isso, Felipe? Isso, ao vivo, Maravilha. Filipão, a Integrar está à disposição sua, né? Perfeito. Eu agradeço muito, muito, muito pela oportunidade e vamos trabalhar juntos. Estou aí à sua disposição. Tá bom, amigo? Perfeito, conte comigo. Teve alguém que calculou ali, eu vi que apareceu 10 milhões, alguma coisa aqui embaixo antes. Também já foi rápido e fez o cálculo. Emerson calculou. Ele é engenheiro, ele tem uma empresa de engenharia. Então tu já viu, legal. Né? Sim. Tem 30 dias, 10.737.418,24. Exato, mas o cérebro não consegue ver isso. Muito legal. Tá bom, então. Felipe, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, então, foi um prazer. Até breve. Maravilha. Valeu. Lembrando que essa palestra foi gravada, vai ser editada, vai ser mostrada para o Felipe. Em seguida, nós vamos disponibilizar 7 dias no YouTube, né? Para todos. E depois vai estar no site da Integrar Negócios, tá bom? Para os amigos e parceiros. Grande abraço. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Valeu, um abração.